Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense. Tem notícias boas, tem notícias ruins, então tem notícia para tudo quanto é gosto. Então, antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no canal Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Está querendo chegar aos 13 mil inscritos e conta com a sua inscrição aqui para você nos ajudar. Também se você puder deixar seu like nesse vídeo. Toda vez que você deixa o like no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Então dá essa moral pra gente aí. E também tem duas opções novas aqui. Uma é hypar o vídeo, você vai ali do lado do comentário, tá escrito comentário, deixa um comentário também. Né? Se vocês não costumam comentar o vídeo, deixa um comentário, arrasta pro lado, deixa o like. Vai ter a opção hypar o vídeo, né? Você clica em hypar o vídeo e também tem uma opção, clube de membros ativo. Se você quiser se tornar membro do Falando de Flu por apenas R$ 2,99, você vai ser membro do canal Falando de Flu e a gente vai começar a postar vídeos exclusivos para membros, contando algumas histórias, algumas coisas de bastidores aqui. Então se você puder dar essa moral pra gente para se tornar membro, você vai nos ajudar muito. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Vamos começar falando de umas notícias que não são tão boas. Né? A gente vai falar primeiro das notícias que não são boas, depois vamos falar das questões de reforços e vamos finalizar falando sobre os jogadores da base. Né? Então, primeiramente, as notícias que não são boas. No sábado, no pós-jogo ali, né, o Nonato concedeu uma entrevista coletiva, falou que sentia um problema no joelho e ele virou desfalque para esse jogo de amanhã contra o América de Cali. Segundo informações, principalmente da galera lá do Jornal da KTO, o jogador voltou já para o Rio de Janeiro com um problema no joelho para ser melhor avaliado. A princípio, né, parece que não é nada muito grave, nada muito sério, mas o jogador está fora desse jogo e sem Nonato a gente sabe que o Renato Gaúcho vai ter uma baita de uma dor de cabeça de como vai montar esse time. Por quê? Ele já deixa claro o meio de campo titular do Fluminense, né, para quem acompanha o Fluminense sabe que é Nonato, Martinelli e Hércules. Sem o Nonato, quem vai ser a opção que ele vai colocar ali como um jogador que faz articulação ali no meio de campo com o ataque e ainda ajuda nesse primeiro combate? Aí algumas peças começam a surgir. Eu apostaria que ele vai colocar o Facundo Bernal, tá, gente? A gente vai ter mais informações disso no final da tarde, muito provavelmente na nossa live de hoje à noite, no nosso bate-papo ali, na nossa mesa redonda, a gente vai saber informações sobre isso, mas acho que ele vai colocar o Facundo Bernal e vai adiantar um pouquinho o Hércules ou o Martinelli para fazer a função que o Nonato faz. Só que a gente tem que torcer para que esse problema no joelho do Nonato não seja nada sério. Hoje a gente não pode se dar o luxo de perder um jogador igual o Nonato, cara que tem sendo importante dando assistências, fazendo gols e jogando muita bola. Então tomara que não seja nada de grave para o Nonato. Muito provavelmente nessa segunda-feira a gente vai ter informações sobre o Nonato, né, a contusão dele, porque ele voltou para o Rio, deve passar por alguns exames na segunda-feira para ter a confirmação. Só que na coletiva também o Renato falou que estourou 2 jogadores. Aí surge a dúvida, né? Um jogador saiu sentindo um problema que foi o Júlio Fidelis, tá? O Júlio Fidelis está sentindo um problema na coxa direita, eu acho, botou gelo e tal. E o outro jogador que tem informação que pode ter sentido é o Thiago Santos. O Thiago Santos parece também que sentiu um problema muscular, mas o Thiago Santos seguiu com a delegação para a Colômbia. O outro jogador que retornou para o Rio de Janeiro foi o Vitor Eudes. Então o Vitor Eudes também voltou, mas não por questão de lesão nem nada. O Vitor Eudes já tinha um acordo com a comissão técnica que retornaria para o Rio, porque nessa segunda-feira o filho dele vai nascer, então ele pediu para poder estar acompanhando o nascimento do filho e foi liberado. Então qual que é o problema do Thiago Santos? Tem um problema físico também. Lembrando, a gente já está com um problema de zagueiros, a gente só tem 2 zagueiros disponíveis para o jogo contra o Fortaleza. O Freitas não joga porque foi expulso no jogo contra o Bahia e a gente só tem como opção Manuel. Davi Schwintz fez um bom jogo, deve ter mais uma oportunidade, mas você olha para o banco e você tem o Loyola, entendeu? O Thiago Santos poderia jogar por ali, realmente se tiver com algum problema físico, é mais um desfalque ali que no mínimo interessante. Então o Fluminense também tem que começar a abrir seu olho na busca por reforços. Eu continuo falando, para buscar zagueiros, para ser para compor elenco, eu ficaria com essa molecada aí, Davi Schwintz, Loyola, e botaria esses moleques para jogar. Mas vamos ver o que o Fluminense vai fazer nessa semana aí, nessa semana também que deve ter novidade na questão de reforços aí. A gente vai até começar a falar agora dessa questão dos reforços que o Fluminense pode ter nessa semana. Primeiro vamos falar de um que está mais do que certo, só falta anunciar, que é o Santos Moreno. Lembrando, gente, toda a gente fala que o jogador está quase tudo certo, só falta assinar. Quando falta assinar, falta tudo, porque se o cara não assinou ainda, tudo pode ser desfeito, né? Então, Santos Moreno já está tudo certo entre Fluminense, né? Importante. O jogador também está negociando as últimas questões ali contratuais. Há uma expectativa que o jogador já chegue nessa segunda-feira ao Rio de Janeiro. Então o Fluminense provavelmente vai ter o Santos Moreno como reforço. Lembrando, o Fluminense vai pagar quase 30 milhões de reais, né, ou aproximadamente 30 milhões de reais no Santos Moreno.
Pra mim, eu acho que é muito dinheiro, tá, gente? Eu continuo falando que o Fluminense contrata jogadores que a gente não sabe, né, se vão conseguir performar tão bem no futebol brasileiro. É assim, tanto com o Lúcio Acosta quanto com o Santi Moreno agora, são jogadores que as duas contratações vão girar na casa de 55 milhões de reais. Era muito mais a favor você pegar esse dinheiro e contratar um jogador só que pudesse elevar o nível de atuação do time, mas você ganha duas opções. O Santi Moreno joga mais pelo lado direito ali, né? É um cara que faz o corredor pelo lado direito, faz uma função parecida com a que o Ares fazia. Claro que não estou querendo comparar aqui Ares com o Santi Moreno, mas vai ser um cara que vai dar mais uma opção pelo lado direito, uma vez que a gente já tem o Soteldo machucado. Em 3 meses de Soteldo no Fluminense já tem 2 lesões, então a gente sabe que é um jogador que muito provavelmente a gente vai contar pouco com esse jogador devido a inúmeras lesões que ele sofre. E o Santi Moreno, a princípio, vendo os vídeos e coletando algumas informações, é um cara muito habilidoso, que vai fazer esse lado direito e pode ajudar, um jogador colombiano. Então, também, né, o que pra mim chama um pouco a atenção essa questão dele, de ser meio radical, né, igual, o clube deu a palavra para ele que aceitaria vender, ele não vendeu, ele pegou as coisas dele e foi para Colômbia e tal. Então esse é um ponto de atenção na questão disciplinar do Santi Moreno. Mas vamos ver o cara jogando bola em campo, né? A gente quer ter a cotação do Lúcio Acosta, já está na Colômbia, tem expectativa se ele estreia ou não. Eu acho que ele não vai estrear nessa terça-feira, acho que ele vai ser preservado para jogar no sábado, porque não faz muito sentido você pegar um cara que vai treinar apenas 2 vezes com o time para jogar um jogo tão importante de Copa Sul-Americana. E agora tem o Santi Moreno. Outro nome também que já estava descartado, mas devido a algumas situações que aconteceram nesse final de semana, voltou a ter uma certa esperança, é o nome do Nino. O Nino, que é titular absoluto do Zenit, nesse final de semana ele não entrou, tá? Não jogou em nenhum momento pelo Zenit. Então começou a chamar a atenção. Por que o Nino não entrou? O Nino também desativou suas redes sociais, né, o Instagram. Então a galera começou a falar que pode ser que tenha alguma coisa por ali. Eu não sei até que ponto realmente pode ter alguma coisa, porque o Zenit tinha batido o martelo, falou que não negociaria o Nino, só o Fluminense tentar de novo no final do ano. Eu acho que o Fluminense deveria, caso realmente tenha uma esperança de contratar o Nino, investir realmente em repatriar o Nino, que é um zagueiro que já conhece a casa, um cara experiente, que poderia formar uma bela dupla com o Thiago Silva, e nesse momento nosso ali, né, até com esses jovens jogadores, Thales Schultz, Loyola, poderiam crescer muito jogando ao lado do Nino. Eu sou muito a favor do Fluminense repatriar o Nino, mas a gente vai continuar monitorando essa situação. Tendo alguma novidade sobre o Nino e até sobre o Santi Moreno, a gente vai voltar aqui, vai gravar um vídeo, trazer esclarecimentos e as informações novas que a gente obter, porque o Nino realmente é um sonho nosso aí de voltar para o tricolor. E para estar fechando esse vídeo, eu preciso falar muito da dupla, né? Júlio Fidelis e Davi Schwintz. Que dupla. Estreia muito boa dos dois jogadores da base. Primeiro eu falo do Júlio Fidelis. E depois até saiu, né, ali 69 minutos de segundo tempo sentindo dores na coxa, mas ele fez uma estreia muito boa, principalmente ofensiva. O que ele jogou na parte ofensiva foi algo muito bom. Ele conseguiu ir no fundo, conseguiu entregar bastante, né, tecnicamente. Então, para mim, foi uma partida muito satisfatória dele. Gostei demais, né, da partida dele. Defensivamente, ele sofreu um pouco, que foi até natural, né? O time do Bahia ataca muito pelo lado esquerdo com 3 jogadores. E ele, juntamente com o Lima ali, não estava conseguindo bloquear muito, mas depois o Renato Gaúcho fez um ajuste ali, mas estreia com personalidade. Deu uma assistência, fez uma finalização, passou muito perto do gol e mostrou para o Renato que está ali para poder jogar, né? E lembrando, o Guga, no final do ano, vai ficar sem contrato com o Fluminense, então talvez o Júlio Fidelis pode ser uma realidade aí pra gente. Tomara que tenha mais oportunidades, consiga jogar mais, mas eu gostei muito, muito da estreia desse moleque, tá? O Davi Schultz eu achei que foi uma estreia mais discreta, mas foi uma estreia que não comprometeu. Se a gente parar para ver que os gols do Fluminense, 2 deles saíram pelo lado de esquerdo da defesa tricolor, onde você tinha os 2 jogadores mais experientes, René e Freitas, você vê como que Davi Schultz e Júlio Fidelis, mesmo sendo pressionados, conseguiram, de certa forma, se manter bem ali, né? Conseguir fazer boa atuação. E mais uma vez eu falo, não vejo sentido o Fluminense contratar um zagueiro para compor elenco, tendo Davi Schwintz, tendo o Loyola também, né? O Loyola também viajou lá para a Colômbia. Dá oportunidade para esses moleques primeiro. Não adianta você pegar um Igor Rabelo que está lá encostado no Galo para trazer, tendo 2 moleques aqui que podem ser, que performem muito bem, né? Para essa função da base, você ter esses jogadores que vão te entregar os jogadores de compor elenco e os caras que vão ser úteis. Então, por isso que eu sou muito a favor do Fluminense não contratar ninguém e botar esses moleques para jogar. Eu acho que as atuações deles ontem também deram uma reforçada nesse ponto, né, de botar uma pulga atrás da orelha do Renato, do seguinte fato: Renato, pô, tem 2 caras aqui, para que eu vou trazer um cara para compor elenco se eu posso ter esses moleques aqui que possam performar bem? E tomara que o Renato não tenha medo de colocar os moleques da base para jogar, porque tem eles, tem os dois, tem o zagueiro, tem o lateral, tem o Riquelme, tem o Isaac,
tem muitos moleques da base que podem se performar muito bem, então eu acho que eles têm que ter minutagens mesmo, jogar cada vez mais, e eu acho que essa partida contra o Bahia serviu de uma boa, né? Galera, só lembrando, hoje, segunda-feira, tem a nossa mesa redonda a partir das 19 horas, você é nosso convidado para estar assistindo com a gente, trocando ideia, então vai ter convidados aqui também, estou fechando ainda quem vai participar da mesa hoje, confirmados por enquanto que Guerreiro Tricolor vai estar de certeza, mas a gente vai ter uma galera maneira aqui batendo papo com a gente, como toda segunda-feira vem acontecendo. E claro, hoje ainda, se tiver mais alguma novidade, a gente vai postar mais algum vídeo. Terça-feira vamos ter uma cobertura completa, né, desse jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E pedir vocês aí que dê essa moral pra gente, né? Se você não for inscrito aqui no canal Falando de Flu, se inscreve. Queremos chegar aos 13 mil inscritos. Deixa o like nesse vídeo, o like é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para cada vez mais tricolores. Isso é muito importante, você dar essa moral pra gente. E tem as duas opções. Uma é hypar o vídeo, vem aqui, ó, lado do comentário, puxa pro lado, hypar o vídeo, você vai dar uma moral gigantesca pra gente. E se puder se tornar membro por apenas R$ 2,99, você se torna membro do Falando de Flu. E é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.